Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Eu venho aqui hoje para gravar mais um vídeo no meu canal. Como eu prometi essa semana, eu vou começar uma edição especial de Daniel, que é os 12 capítulos do livro de Daniel. Eu vou falar para você as curiosidades desse livro, que era Daniel e Apocalipse, como eu já tinha pregado aqui já no meu canal, que era Daniel e Apocalipse, que elas são a mesma coisa, que era Daniel ilustra coisas do passado, que era para o futuro, e o Apocalipse mostra já que era ilustrações de Daniel, que era para o futuro. Então, por isso, vou começar uma série que era de 12 capítulos de Daniel. Que era como eu vou fazer mais para a frente, que era sobre o Apocalipse, do 1 ao 22. Por isso, preparei essa edição especial para vocês, que era aqui no meu canal. Com muito carinho, vou explicar para vocês cada detalhe do que é o livro de Daniel. Que era um livro maravilhoso. Para quem tem medo de ler Daniel e Apocalipse, é porque não crê, cara, na salvação do Senhor Jesus Cristo. Cara, não tem fé, não crê que Jesus nos salvará, cara, se a gente merecer, cara, se a gente for salvo pela graça. Então, não é para ter medo, cara, é para ter esperança. Por isso, quero vir aqui hoje falar para vocês, cara, sobre o livro de Daniel. 12 capítulos. 12 capítulos do livro, cara, de Daniel. Quero ir hoje o capítulo 1 para vocês. Quero falar sobre por que o reino de Judá e Benjamim, cara, foram exilados da Babilônia. Quero por que eles era de Israel, que a Babilônia invadiu, que era o seu território. Por que Deus permitiu, que isso acontecesse? Então, todos esses mistérios, essas curiosidades, que vocês estão, que tem gente que tem dificuldade de aprender, de entender a explicação, eu vou explicar para vocês, tá bom? Mas antes de eu explicar tudo o capítulo 1 para vocês hoje de Daniel, vamos fazer uma oração, que era para fortalecer a nossa fé. Meu Deus, muito obrigado por esse dia, por essa hora, por esses minutos e segundos que eu estou aqui pregando a Tua Palavra, para ensinar aos meus seguidores, que vê na minha página, que vê os meus vídeos, que ele possa aprender mais sobre a Tua Palavra, que eu possa ensinar cada vez mais as Tuas profecias, os Teus mistérios, que era para a nossa salvação, que era a nossa esperança. E a Bíblia Sagrada explica tudo isso. Por isso, eu quero ser o seu servo, Senhor. Quero ser o servo para sempre. Quero para poder ensinar a todos, a Tua Palavra. E tudo isso peço e agradeço ao nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, irmãos e irmãs em Cristo, o capítulo 1 de Daniel era uma ilustração do que aconteceu com eles, que eles viviam em Israel, né, duas tribos, Judá e Benjamim. Que eu vou explicar por que sobrou duas tribos, são 12 tribos, né? Mas por que sobraram só duas? Porque era quando José levou seus irmãos ao Egito, né? Criaram ali as 12 tribos de Israel. E depois que José e seus irmãos viveram no Egito, eles foram criando descendências, a população de Israel cresceu muito. Então continuou, teve uma continuação aquela sequência das 12 tribos de Israel. Foram descendências e descendências. Então, quem está assistindo a novela Reis, está vendo a história de Davi, ele está vendo que tem as 12 tribos de Israel, que ainda não tinham sido destruídas. Foram destruídas quando o Império Assírio, da Síria, minou 10 tribos, das 12. Sobraram Benjamim e
e Judá. Então, que por isso que sobraram só as duas tribos, que era só em Israel, porque foram minadas pelo Império Assírio. Então, por isso que tinha sobrado só duas tribos. E essas duas tribos, né, que era desde seguir, né, o caminho, que era de Cristo, que era de ler, né, de seguir, que era todos os ensinamentos de Cristo, que era que tem no Antigo Testamento, que era não, que era eles pecaram, que era andando em maus caminhos. Então, por isso que, que o povo de Israel, que ela sofreu o que sofreu. Mas eu vou ler o capítulo 1 de Daniel para vocês entenderem. Antes de ler o capítulo 1 de Daniel, eu vou ler o capítulo 8 de Ezequiel. Que era pertinho aqui de Daniel, que era Ezequiel, já começa Daniel. Eu vou ler para vocês o que Deus revelou para Ezequiel no capítulo 8. Que eu sempre falo aqui no meu canal, eu já falei já, o que acontece hoje em dia, que os enganos, eu me inspiro no capítulo 8 de Daniel, de Ezequiel. É a mesma coisa. Eu configuro assim essa explicação. Olha em Ezequiel capítulo 8, que era para o que acontece hoje. O que já aconteceu, o que está acontecendo aqui no futuro. O capítulo 8 de Daniel, de Ezequiel. A visão das abominações em Jerusalém. Mas não é uma terra santa? Não é uma terra que Cristo, na época de Moisés, chamou de meu primogênito. Israel é primogênito de Deus. Que falou que quando Deus falou para Moisés que Israel é o seu primogênito, que ia matar o primogênito do faraó, Cristo titulou, abraçou para si o reino de Israel como o seu primogênito. Então, quer dizer, era para andar no caminho certo. Não, era andar pelo caminho perverso, errado. E o capítulo 8 de Ezequiel fala sobre isso. Que Ezequiel já estava exilado na Babilônia, no rio Quebar, né, que Ezequiel veio junto com Daniel e seus amigos, e que eles foram levados a cativo à Babilônia. Então, no rio Quebar, Ezequiel teve essa visão. Cristo deu essa visão a Ezequiel. Que todas as aparições no Antigo Testamento, né, que apareceram para Moisés na sarça ardente, que era no monte quando Moisés estava, que era para pregar as tábuas, que era para pegar as tábuas dos 10 mandamentos, que apareceu para Josué, que era quando Josué estava espiando o reino de Jericó, que era que o anjo falou para Josué, eu sou o príncipe do exército do Senhor. Então, quer dizer, era Miguel. Miguel quem que é? Jesus Cristo, que ela titulava no passado. Que era o príncipe, que era do exército do Senhor. E muitos hoje distorcem isso, fala que Miguel era só um arcanjo, que não era Jesus Cristo. Era Jesus Cristo, sim. Era Jesus. No capítulo 12 de Daniel, fala, nesse tempo se levantará Miguel. Que tempo que é esse? Era a volta de Jesus. Então, quer dizer, esses que distorcem a palavra, são os fariseus de hoje. Não tinha Anás, Caifás, e todos os enganadores da época, os fariseus. Hoje ainda existe. Não acabou a era dos fariseus ainda. Então, quer dizer, olha que fala o capítulo 8 de Ezequiel. No 6º ano do 6º mês, aos 5 dias do mês, estando eu sentado em minha casa, e os anciões de Judá sentados diante de mim. Isso foi no rio Quebar. Ezequiel, tinha com os líderes, os anciões, de Israel. Antes de ele sair de Jerusalém, tinha os anciões de Israel. Então, eles foram exilados à Babilônia. No rio Quebar, ele teve essa visão.
E sucedeu ali que a mão do Senhor Deus caiu sobre mim. Quem que era? Que era que Ezequiel tinha visto? Jesus Cristo, que era Miguel. Que era Miguel. Ela botou a mão, que era sobre a cabeça de Ezequiel, em visão, em espírito, que ela levou Ezequiel a Jerusalém. Ele mostrou as abominações que ele estava tendo ali dentro do templo do Senhor. Olhei e eis uma figura como de fogo, desde os seus lombos daí para baixo. Era fogo e dos seus lombos para cima como o resplendor de um metal brilhante. É a mesma expressão que era quando, em Apocalipse 1, que era quando Jesus apresentou para João e João descreveu a figura de Cristo. E também que era em Daniel capítulo 10, capítulo 10 e 12, que era que fala que era a visão que Daniel teve, que era no rio também, no rio Ulai, que ela teve uma visão sobre que era sobre um anjo, que era que tinha pés de fogo, que era a mesma expressão que era de Ezequiel. Por isso que eu falo, é Jesus Cristo. Que era todas as expressões de todos os profetas que falam, é Jesus Cristo. Era fogo e dos seus lombos para cima como o resplendor de um metal brilhante. Estendeu dali uma semelhança de mão que tomou pelos cachos da cabeça. O Espírito me levantou e entre a terra e o céu me levantou a Jerusalém em visão de Deus, até a tenda da porta do pátio de dentro, que olha para o norte onde estava colocada a imagem dos ciúmes que provoca o ciúme de Deus. Eis que a glória do Deus Israel estava ali como a glória que eu vira do vale. E ele me disse, filho do homem, levanta agora os olhos para o norte. Levantei os olhos para lá, e eis que do lado norte, à porta do altar, estava esta imagem dos ciúmes à entrada. O que Ezequiel viu? Que era dos ciúmes de Deus, que era na porta do norte. O que ele viu ali? As abominações dos anciões de Israel, dos líderes de Israel, que andava no caminho perverso. Quer ir e com as coisas não dando certo em Jerusalém, que sabe o que eles falavam? Que era para o povo? Que era Deus nos abandonou, que era Deus deixou de nos seguir, que era Ele nos abandonou. Deus não abandona ninguém. Deus abandona que era quem não segue. Quem não segue, que era titulado já, que era se afasta de Deus. A pessoa que não segue a Deus, que era de uma maneira e outra, se afasta de Deus. Não precisa muito, que era para isso acontecer. Que era se você está no caminho de Cristo, que era você estar junto com Ele. Se você não está, que era você não está andando com Cristo. Que era você está, que era andando nas trevas. Cara, João fala nisso. Cara, que quem não segue a Cristo anda nas trevas. Então, foi que Ezequiel viu, que era uma visão que Jesus mostrou para ele dentro do templo, que os anciões estavam adorando a imagens, que era de pedra, de barro, né, que não ouvem, que não falam, que não se expressam, que não se mexem, não faz nada, que são estátuas apenas, mas que eles adoravam como deuses. Então, quer dizer, que eram líderes de Israel, que era uma nação santa, que era se perdendo, que era na própria casa, no próprio país. Se fosse para falar que era de Sodoma e Gomorra, que era que eles não tinham ensinamento, que era, vamos falar que era da cidade de Babel, que era de Nimrod, que é uma população assim que não tinha muito conhecimento, não tinha as escrituras, que era que queriam se assentar, queriam formar aquela torre de Babel, que era acima, que era encostar nos céus para eles dizer que era uma supernação, que era desafiando a Deus. Vamos dizer assim, que era mais uma nação, que já sabe, que Deus existe, que a palavra dele é santa,
que a palavra dele é para seguir. O que eles faziam? Era uma nação que estava se perdendo, uma nação perversa. Então, quer dizer, não há como se expressar, como explicar isso, né? Como que conseguiram se perder dentro de sua nação. Continuando, versículo 6. Disse-me ainda, filho do homem, vês que eles estão fazendo as grandes abominações que a casa de Israel faz aqui, para que me afaste do meu santuário, pois verás ainda maiores abominações. E ele me levou à porta do átrio, olhei e os que se havia um buraco na parede. Então ele me disse, filho do homem, cava naquela parede. Cavei na parede e eis que havia uma porta. Disse-me, entra e a vês terríveis abominações que eles fazem aqui. Entrei e vi, eis toda a forma de répteis, de animais abomináveis de todos os ídolos da casa de Israel, pintados na parede em todo o redor. 70 homens dos anciões da casa de Israel, com Janaías, filho de Safã, que se achava no meio deles, estavam em pé diante das pinturas, tendo cada um na mão o seu incensário. E subia o aroma da nuvem de incenso. Então me disse, viste, filho do homem, eis que os anciões da casa de Israel fazem nas trevas, cada uma nas suas câmeras pintadas de imagens. Pois dizem, o Senhor não vê, o Senhor abandonou a terra. Disse-me ainda, tornarás a ver maiores abominações que eles estão fazendo. Levou-me à entrada da porta do Senhor que está no lado norte, e eis que estavam ali mulheres assentadas chorando a Tamuz. Disse-me, vê istos, filho do homem, verás ainda abominações maiores do que estas. Levou-me para o átrio dentro da casa dos senhores que estava à entrada do templo do Senhor, e entre o pórtico e o altar, cerca de 25 homens, de costa para o templo do Senhor e com o rosto para o oriente. Adoraram o sol virados para o oriente. Então me disse, vês, filho do homem, acaso é coisa pouca? Monta para a casa de Judá, e o fazem eles as abominações que fazem aqui, para que ainda encham a violência a terra e tornem a irritar-me. E eis-lo a chegar o rumo ao seu nariz. Pelo que também eu os tratarei com furor, os meus olhos não pouparão, nem terei piedade, ainda que me gritem aos ouvidos em alta voz, nem assim os ouvirei. Então o que isso quer dizer? Que se você louva a Deus e anda no caminho de Cristo, ele te ouvirá. E se você não anda, na hora que vir o perigo, na hora que vir a abominação da terra, não adianta clamar ao Senhor. Não adianta. Não adianta você querer que o Senhor que ouve você, ele não vai ouvir. Jesus deixou bem claro aqui para Ezequiel. Não adianta me chamar, eu não vou ouvir. Pode gritar aos 4 ventos da terra. Eu não vou ouvir. Então quer dizer, se você anda errado, se você anda por caminhos perversos, se arrependa e busque a Cristo já, hoje. Não deixe para depois. Não, eu vou para depois, daqui 10 dias eu... Não, é hoje, que você deve buscar a Cristo. Continuando. Acabou. Então o capítulo 8 é isso aí, ó. Capítulo 8 de Ezequiel deixa bem claro, que o que aconteceu com Israel, que os anciões, de Israel estavam pecando. Que as coisas não davam certo em Israel, em Jerusalém. Falava, Deus nos abandonou, Deus não nos ouve mais. Mas será que foi à toa que Deus não ouve a nação mais? Foi que Jeremias, que viveu em Jerusalém naquela época, tentava falar as palavras de Deus. Tentava falar que Jerusalém passaria por uma tribulação. Que Jerusalém seria cativo de um reino estrangeiro.
Vamos voltar lá para Daniel capítulo 1. Então vocês entenderam, né, o que aconteceu com Israel. Que se andasse certo, não precisaria ser cativo num reino estrangeiro. Não precisaria. Mas foi um reino que andou perversamente. Capítulo 1 de Daniel, que é o assunto de hoje. Só dei uma ilustração de Ezequiel capítulo 8, que era para entender por que Daniel e seus amigos e todos de Israel estavam cativos em Babilônia. E o que Jeremias falou, no seu livro? A terra de Israel, passará 70 anos cativo. 70 anos cativo. Então, Daniel e toda a nação de Israel que estava cativa em Babilônia, passaram 70 anos na Babilônia. Quer dizer, as pessoas de hoje, que lê esse livro, deve falar, nossa, a nação de Israel pecou e ficou 70 anos em Babilônia. Agora hoje você imagina, se eu pecar e andar num caminho perverso, eu não vou ter a salvação. Vou pecar para a minha vida toda, não vou ter a salvação. Eu não vou ter. Vou ser ímpio. Não vou ter a vida eterna. Não vou ter a vida eterna. Vou ter a morte eterna. Não vou existir mais na face da terra. Vamos lá, capítulo 1 de Daniel. Educação de Daniel e de seus companheiros. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Eu não expliquei em Ezequiel capítulo 8? Por quê? Que Nabucodonosor sitiou Israel? Então, quer dizer, precisava disso? Precisava andar no caminho perverso e sofrer a abominação de reino estrangeiro? O Senhor lhe entregou nas mãos de Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxe alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, que lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Quer dizer, quando Daniel e seus amigos chegaram ao reino de Babilônia, eles passariam por uma educação que era da educação da Babilônia, que eles não queriam, eles não ensinar, que era a educação de Israel, que era os ensinamentos de Israel, ia ensinar as coisas de Babilônia. Então, Daniel e seus amigos tinham que aprender as coisas de Babilônia, comer as iguarias que o rei comia, mas eles surpreenderam. Olha o que eles falaram aqui. Era sobre a alimentação, né, que eles tinham que passar. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eram os 4 rapazes, né, Daniel e seus 3 amigos, né, que tinham sido exilados na Babilônia. Então, eles acabaram cativos, não tinha mais o que fazer, tinha que ser cativos, eles não sabiam. Eles sabiam assim que o Jeremias pregava a palavra, né, que passariam por 70 anos, né, que era mais assim, quando chegaram lá, chegaram transtornados, né, e sabiam da profecia, mas não lembravam, né, que era do tempo que passariam em Babilônia, né. Aí o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel, de Beltesazar, a Ananias, de Sadraque, Misael e de Mesaque, e a Azarias, de Abednego. Quer dizer, até o nome mudou deles, até o nome que eles tiveram que ser mudados.
Quer dizer, cara, uma nação que não anda no caminho de Deus, cara, vai sofrer as consequências. Olha que isso causou. Cara, eles tinham que ser ensinados as coisas da Babilônia. Cara, se tivesse errado, não precisaria. Se tivesse andado errado, né? Se tivesse andado no caminho certo, que eles não passariam por isso. Cara, tiveram que ser ensinados na educação da Babilônia. Os nomes foram mudados. Cara, e a alimentação, cara, tiveram também que comer. Só que a alimentação eles deram, cara, um drible aí no reino de Babilônia. Cara, porque, pô, já mudou meu nome. Cara, já mudou, cara, meus ensinamentos. Então, quer dizer, eu, cara, pelo menos na alimentação, cara, eu não vou comer as iguarias do rei. Cara, que são carnes sacrificadas aos ídolos. Eu não vou comer. Eu vou comer o que Deus, cara, pôs na Bíblia, que era sobre a alimentação, que era que eu devo seguir. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te os teus servos 10 dias, eis que nos deis legumes a comer e a água a beber. Então se veja diante de ti a vossa aparência e dos jovens que comiam das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. E ele atendeu os experimentos de 10 dias. No fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens comiam das finas iguarias do rei. Com isto o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam de beber e lhes davam legumes. E o que aconteceu? Sobre a aparência que eles tinham, cara, sobre todos, cara, os chefes que tinha, cara, sobre o que davam a profecia para o rei, cara, de todos que estavam lá, cara, no reino de Babilônia. Que eles tinham a aparência? Porque, cara, eles acreditavam em Deus, cara, seguiam a vida de Cristo, cara, seguiam os ensinamentos de Cristo. Mesmo no reino vizinho, no reino pagão, cara, Daniel e seus amigos, cara, seguiram, cara, ao caminho de Cristo, cara, seguiram o ensinamento de Cristo. Por isso que sua forma era a melhor que tinha, cara, deles, né, dos 4 amigos, que eram as melhores que tinha. Porque tinha Cristo com eles, cara, tinha Deus andando com eles. Por isso que, cara, não é a aparência que é boa, cara, o seu sentimento, cara, a sua expressão, cara, é melhor. Cara, a alegria, cara, que você tem, cara, de frequentar, cara, de viver dia após dia. Cara, essa é a alegria. Essa é, cara, a expressão melhor que tem, cara, de você estar junto com Cristo. Cara, não está no caminho dos ímpios, cara, e sim, cara, do caminho, cara, de Cristo, cara, caminho de Deus, caminho da santidade. Então, que era a imagem melhor que eles tinham, né? Que eram mais robustos, cara, porque eles andavam com Cristo. Ora, estes 4 jovens Deus nos deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que trouxesse o chefe dos eunucos, a trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Então quer dizer, que eles tinham mais conhecimento, eles tinham mais assuntos com o rei do que
os magos e os encantadores, cara, que frequentava, cara, as iguarias do rei, que se enchiam, cara, das abominações, cara, dos ímpios, cara, dos falsos deuses que eles acreditavam e cultuavam. Então, por isso que Daniel e seus amigos eram mais robustos, tinham mais conhecimento. Por isso, povo de Deus, que o que aconteceu com o reino de Israel, cara, é uma lição, cara, para todos nós nos dias de hoje. Cara, de obedecer a Cristo, cara, e não pecar e não andar no caminho das trevas. O capítulo 1 de Daniel é o ensinamento certo, cara, que de todo o caminho que a gente deve seguir é Cristo. Cara, se a gente desvia para a esquerda ou para a direita, cara, e não segue reto, é abominação. Cara, a gente tem que seguir retamente, cara, no caminho de Cristo. É difícil para as pessoas entender isso? Eu acho que não. Não é difícil. No capítulo 18 de Apocalipse fala: sai dela, povo meu. Cara, sai da igreja que você está. Cara, sai da abominação que você está frequentando, do que você está seguindo e acreditando. Abra os olhos, cara, tenha entendimento. Cara, e segue no caminho, cara, de Deus, de Cristo. E qual caminho devemos seguir, que devemos seguir a Cristo? A Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada. Cara, esse é o verdadeiro ensinamento. Esse é o verdadeiro caminho que a gente deve seguir. E Daniel prosperou em Babilônia. Ele está aqui no último estrofe, no versículo 21. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Que eu vou explicar mais para frente sobre isso, porque ele viveu até o reinado de Ciro. Eu vou explicar aquela divisão dos reinos. No próximo capítulo, já no capítulo 2, eu vou ensinar o que Nabucodonosor sonhou, sobre a estátua assustadora, e a divisão dos reinos. Mas até então, ele vivia em Babilônia. Então, povo de Deus, ter o ensinamento, de viver no caminho reto, de viver retamente, não se desviar nem para a esquerda e nem para a direita, viver a Cristo, viver, lendo a Bíblia Sagrada, viver a história dos profetas, que os profetas passou, passou nesse mundo, para ensinar a nós, que não devemos andar no caminho perverso. Quem anda no caminho perverso, sofrerá as consequências. A tribo de Jerusalém, a nação de Jerusalém, passou por isso. 70 anos de exílio na Babilônia. Olha que o povo de Israel passou, na escravidão do Egito, 400 anos, 4 séculos, de opressão, a nação egípcia castigando o povo de Israel. Olha o que aconteceu na época dos juízes. Morria um juiz, voltavam a pecar. Sofreriam opressão de reino estrangeiro. Voltava outro juiz, passava 40, 50 anos em paz, voltava de novo a ofender ao Senhor. Então, quer dizer, não ofenda ao Senhor, anda com Ele, anda no caminho reto, anda com Cristo, anda em santidade, não anda perversamente. Não adianta. Estava lendo agora, um pouquinho antes de gravar esse vídeo, estava lendo o livro A Grande Controvérsia, de Ellen G. White, que era uma grande escritora, que alguns adventistas o adoram. Não, você deve ler, o que ela escreveu, para você ter ensinamento, e não botar ela para adorá-la, adorar só a Deus, e não uma profetisa, que nem ela, pediu para ser adorada, ela pediu para adorar a Deus, não ela. Então, alguns adventistas, eu vou deixar bem claro, que não confunda isso. Vocês que têm a profecia em mãos, você que tem
belos ensinamentos, cara, não dispersam isso. Não joga isso fora, não joga isso na lata do lixo. Ele sim ensina que ela é uma profetisa, que era a luz menor, que se inspirou na luz maior, que é a Bíblia Sagrada. Então, não confunda isso e nem distorce a palavra. Chega de distorcer a palavra. Acabou. Não tem mais tempo para isso. Agora é como se diz, cara, de ensinar as profecias, cara, de levar ao povo a se arrepender, cara, sair de Babilônia, cara, que hoje é Babilônia espiritual, cara, que é o papado. Saiam dessa dominação. Voltem ao caminho de Cristo. Não tem mais, cara, que ficar em cima do muro. Que temos que tomar uma decisão. Cara, é de seguir a Cristo. Os líderes hoje, cara, os padres que devem se converter, os pastores que são, cara, da igreja, cara, evangélica, cara, que devem pregar, cara, a verdade para o povo, cara, que ensinar que é para parar com essas mesquinhas, cara, de culto, que ensina errado, cara, ensina um culto verdadeiro. Cara, não toma o tempo do povo para ensinar coisas erradas, e sim ensinar coisas certas. Quer ensinar o que aconteceu no Antigo Testamento, para que não aconteça isso no futuro. Cara, do jeito que está acontecendo o que aconteceu no Antigo Testamento. Cara, está andando para isso. Cara, o engano. Então eu estava lendo, cara, a grande controvérsia, cara, e vi, ele estava lendo sobre o Espiritismo, o que o Ellen White escreveu sobre o Espiritismo. E como se diz, cara, ensinou só a verdade, cara, que não devemos de acreditar, cara, no Espiritismo, cara, não devemos, cara, acreditar que os mortos voltam. Não, cara, são coisas demoníacas. Saem dessa dominação. Cara, tem em várias proporções de religiões, tem pessoas sinceras. Tem pessoas que estão ali sendo enganadas, que ele não percebe que estão sendo enganadas, porque não tem conhecimento da Bíblia Sagrada, não tem conhecimento das profecias. Elas têm que sair, que algum mensageiro tem que chegar para ela, alguma pessoa mensageira, que tenha a verdade, deve chegar a essas pessoas, que eles devem alertá-las. Saem da Babilônia espiritual e vêm para a vida de Cristo, vêm para o caminho de Cristo. Chega, não dá mais para viver nesse caminho. Devemos, buscar a Cristo. Entendeu, povo de Deus? Irmãos e irmãs em Cristo. Não temos mais tempo. Jesus está às portas, batendo para a sua volta. Então, vai no YouTube e assiste os canais que eu gosto de assistir, que mostre a verdade, que estamos nos tempos finais, pastor Samuel Ramos, pastor Rogério Buzzi, Jonathan Conceição, que ensinam a verdade. Ele tem um canal Escola da Profecia, do Onésio Muyambo, ele vive na África, tem vídeos interessantes mostrando a observância que os Estados Unidos estão fazendo, ao domingo, sobre o dia de guarda, que o dia de guarda vocês sabem que é o sábado. Então, quer dizer, não cai mais nessa arapuca, não cai mais nesse engano. Volte a Cristo, volte a viver no caminho de Cristo. Vamos orar para fortalecer a nossa fé. Meu Deus, minha vida, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, venho a Ti agradecer por este vídeo, por este momento, de ensinar a todas as pessoas a Tua Palavra, os ensinamentos para eles que não cair mais no engano, deixar de viver na Babilônia espiritual e sim viver para Ti, Senhor. Esse alerta, Senhor, eu agradeço a Ti, porém
para mim professar esta oração, cara, estas palavras que eu professei neste vídeo. Muito obrigado, meu Deus, por este momento. Eu agradeço muito ao Senhor, meu Deus. Tudo isso agradeço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, cara, assista esse vídeo, cara, leve em consideração. Cara, podem comentar, tirar todas as dúvidas que vocês tiverem, que eu vou responder. Cara, vou estar aberto aos comentários. Cara, vou estar aqui, cara, tirando as suas dúvidas. Então, quem assistir esse vídeo e tiver alguma, cara, não entender muito, cara, eu posso responder para vocês. Então, cara, se inscreva no meu canal, cara, me ajude a crescer no YouTube. Cara, não sou ainda inscrito no YouTube, mas cara, eu pretendo ser, cara, eu pretendo levar a palavra, cara, de Deus. Então, cara, se inscreve no meu canal, curte, cara, o meu vídeo, que vai me ajudar muito. Cara, ative as notificações para vocês receberem o meu vídeo, cara, para que possam aprender mais e mais sobre a palavra de Deus. E me ajudem, cara, me ajudem a crescer no YouTube, cara, para que eu possa, cara, levar mais profecias. Cara, e eu com mais gente que está, cara, dizendo a verdade no YouTube, que também possa crescer, cara, e ter a verdade, cara, revelada para o povo. Cara, chega de engano. Tá bom, meu povo? Muito obrigado, um feliz sábado para todos e até o próximo vídeo, cara, que é Daniel capítulo 2. Cara, igual eu falei para vocês, a sequência de Daniel, 12 capítulos, 12 finais de semana. Muito obrigado, povo. Feliz sábado para todos.